Então, uma pessoa que não tem um certo afeto, ou, enfim, uma relação emocional ali com o assunto que ela está estudando, o que que você diria para ela? Você acha que ela precisa criar esse afeto? Você acha que ela deve desistir daquilo e fazer outra coisa? Cara, essa pergunta é fantástica. E, você pode ter várias respostas, vai ter gente que vai ter várias respostas diferentes. Aí eu vou te dar o jeito que eu vejo isso, não só da minha vida, como, sei lá, 30 anos que eu dou aula, até o quanto que eu estudo e tal. Todo o meu trabalho, ele sempre tem uma base. Eu trabalho com três sustentáculos, assim, né? Que é a neurociência, a filosofia e a psicologia. Eu não consigo ver neurociência sem essas duas coisas e vice-versa, tá? E a parte filosófica da minha vida é o Spinoza, que é um filósofo holandês, super maneiro. Tem até um cara que eu sugiro que você traga ele um dia aqui, que é o André Martins, é um professor da FRJ e que é um dos maiores especialistas em Spinoza no Pô, mundo, assim, o legal, já cara, quero trazer. cara foda. E o Spinoza é fantástico. E esse cara, em 1630, ele faz uma ciência dos afetos. Hum. Né? E aí que é legal. Por quê? Caramba, 1630, Cara, velho. o cara, e pensando Nossa. diferente de todo mundo, porque estava na época do Descartes, o Descartes separando corpo e mente, a mente é uma coisa, o corpo é outra, o Platão, já desde 2000 anos atrás, falando, putz, a mente é separada do corpo, a alma é separada do corpo, a alma controla o corpo e tal. Esse cara vai lá e fala, não, é uma substância só, é uma coisa só, corpo e mente é uma coisa só, são modos diferentes da mesma substância, é uma parada incrível. Mas o que, que ele vai fazer? O Spinoza vai dizer que a gente, ele pega um conceito que chama conatos. Conatos é o seu desejo de persistir na existência, a sua vontade de agir, a sua Interessante. potência de agir no mundo. Isso é o conatos. E aí a gente vai nos encontros com o mundo, com as outras pessoas, com o ar, eu tô sentado aqui, eu tô afetando e sendo afetado pela cadeira. Ela tá apertando a minha bunda aqui e as minhas costas, e a gente tá falando o ar. Ou seja, no encontro que a gente tem com o mundo e com as coisas do mundo, esse nosso conatos pode aumentar ou diminuir. E aí ele vai dizer o seguinte: quando o seu conatos aumenta, é alegria. Eu aumento, eu vou para um estado de maior perfeição, eu vou para um estado de maior potência. E quando o encontro que eu tenho diminui a minha potência, diminui o meu conatos, isso é a tristeza. Então, quando eu estou menos potente, eu estou triste. Quando eu estou mais potente, eu estou alegre. E aí ele vai chamar isso de afeto. Afetos são as modificações no seu conatos. Então, o afeto pode ser uma coisa ruim. Que quando o triste, que quando as pessoas pensam em afeto, sempre é algo positivo, né? Tem que criar uma relação afetiva. Tem que ser sempre uma coisa boa. Não, um afeto pode ser algo que te deixa triste. E aí, vou dar o exemplo da física. A relação afetiva com a física, na maioria dos estudantes, é triste. Porque é diminuidora de potência. Você chega lá e você tem ódio daquela porra. Cara, eu pego alunos que nunca tiveram aula de física, no primeiro ano do ensino médio. A chance dele ter aula de física foi muito pequena, porque a aula de ciência, em geral, é professor de biologia e tal. Então, o cara já entra com medo de física, ele nunca viu física. Porque ele já criou um afeto ruim ali, um afeto negativo, um afeto triste. E aí, o que o Spinoza vai fazer? Ele vai te. Todo o trabalho dele é para você justamente entender como que você gera afetos positivos, ou seja, aumenta a sua alegria, a partir da sua relação com as coisas. Exemplo. Ele é fantástico, cara. Ele vai falar o seguinte: vem comigo, hein? Aumento da potência é aumento do meu conatos, é a alegria. Então, eu tomo um vinho, tomei um vinho, gostei, gostoso demais, aumentou minha potência, me alegre. E o que o Spinoza vai chamar de amor? É quando eu identifico a causa da minha alegria. Olha que coisa linda. Você chega para sua namorada hoje e fala assim: eu te amo porque você é a causa da minha alegria. Olha que coisa maravilhosa. Só o que é a tristeza? A tristeza é quando eu identifico a causa da minha diminuição de potência. O que é o ódio? É quando eu identifico a causa da minha tristeza.
Então, amor é quando eu identifico a causa da minha alegria. O ódio é quando eu identifico a causa da minha tristeza. E a sua namorada, certamente, se for como qualquer outro ser humano, ela também te deixa triste. Então agora você odeia. Então o que o Spinoza vai fazer? Ele vai te mostrar que, na verdade, isso é um equívoco. A gente associar as coisas, os objetos, às causas das nossas alegrias ou tristezas. Ele vai te mostrar o que te faz isso de verdade, é a relação que você cria com aquele objeto. Então, o vinho, ele me deixa alegre, eu amo vinho. Mas se eu tomar 3 garrafas, eu começo a passar mal. Eu começo a vomitar. Aquilo ali me deixa triste. Então não é o vinho que é a causa. É a relação que eu estabeleço com o vinho. Sacou? Eu posso estabelecer uma relação que sempre vai aumentar a minha potência. Eu tomo 2 taças, é super gostoso. Eu sei que se eu tomar mais eu vou ter dor de cabeça. Eu sei que se eu tomar mais eu vou vomitar. Então a relação qual é? Eu conheço a causa dos meus afetos. E assim eu busco encontros que aumentem o meu afeto, a minha alegria. E aí, então, como é que a gente traduz isso para aprender assuntos complexos? Exatamente. Você vai entender que não é o objeto em si que te deixa triste ou alegre. Então, sei lá, não é a física que é o problema. O problema é qual a relação estabelecida com a física. A física é algo que eu preciso aprender só para passar no vestibular? Aí já complica. Por quê? Porque aí a física moderna, que é fantástica, eu não preciso estudar, porque não cai no vestibular. Sacou? É o aluno que você chega e fala, cara, vamos estudar isso aqui? Olha que negócio legal. Ele fala, você cai na prova? Não, então eu não vou estudar. Ou seja, a relação que ele estabeleceu com isso aqui não é uma relação de prazer, de beleza, de encantamento. É uma relação utilitária do conhecimento. Eu só vou fazer isso aqui se isso aqui me for útil. E aí, eu não tenho como ficar alegre com isso. Porque a relação que eu estabeleço nunca vai ser de aumentar minha potência. Eu não vou olhar para o negócio e falar, cara, que sensacional. Sacou? Então olha que bacana. Quando eu penso na emoção, assim, para deixar aluno de ensino médio encantado com a física, eu não quero que esses caras virem físicos. Eu só quero que eles tenham prazer de entender o que a física explica do mundo. Se já fizer isso, já tá sensacional. Porque nem todo mundo vai ser físico, nem todo mundo quer ser físico. Mas se o cara conseguir entender que a física tem uma beleza tão grande, que ela explica o mundo do jeito que outra coisa não explica, aquilo ali já vai ser suficiente por isso mesmo, sacou? Ele vai olhar e falar, cara, que coisa maravilhosa. Eu não preciso virar físico, eu não preciso fazer mestrado em física, eu não preciso de nada disso. Eu já vi, gostei, falei, beleza, eu não preciso seguir. Que as pessoas não têm muito a cultura de aprender algo por prazer, né? De maneira geral, não, cara. E tá ficando ainda pior, né? Hoje ainda, se for pra... Se quiser pode ficar naquela posição, só leva ele junto. Só leva o mic, pode mexer assim. E hoje ainda pior, que assim, se não for para eu ganhar dinheiro, se não for para virar uma coisa que eu vou fazer, eu não vou ouvir um podcast por prazer, eu vou ouvir um podcast para eu aprender alguma coisa. Eu não vou ler um livro para eu curtir o livro, você perder tempo. Eu preciso ler alguma coisa que eu vou conseguir vender, ou que eu vou conseguir... Sacou? E isso não se sustenta na vida real, porque a gente não vive só disso, de coisa utilitária. O conhecimento não é utilitário. Qual que é a utilidade de uma rosa? Qual que é a utilidade de um poema? Se você olhar nesse sentido utilitarista, nenhum. Então, para que isso não importa? Não, cara, isso é fundamental para aquilo que a gente é, que é o ser humano. A gente precisa desses elementos que aparentemente não têm utilidade. Mas tem uma utilidade gigantesca. É porque a gente coloca nessa caixinha, eu preciso pegar para usar. Então, se eu não for usar, não... Sacou? E talvez seja isso que falta mesmo, né? Quando a gente vai tentar aprender alguma coisa complexa, porque qualquer coisa mais difícil, assim, do que o normal, ou qualquer uma das matérias de física, matemática, biologia, química, essas matérias que são... Todo mundo tem medo. A gente, inevitavelmente, vai encontrar barreiras ali, né? Vai encontrar, tipo, monstros que a gente precisa destruir, porque... chega uma hora que é difícil, né, cara? E não, aí, é muito difícil. Só entendendo a beleza daquilo que você consegue
suportar. Exatamente, mas de alguma forma é um suportar mesmo, porque é difícil. Sei lá, é o cara na atividade física que ele, de algum jeito, ele tem que entender o benefício que ele vai trazer É, para ele conseguir suportar fazer 2 horas de esteira ou carregar peso. Ou seja, tem verdade. uma necessidade de entender o porquê das coisas, o que te motiva a fazer aquilo ali, para que você tenha condição de passar pela parte difícil, porque sempre vai ter uma parte difícil. Acho que o maior problema, um dos grandes problemas que a gente vê em educação hoje é que tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser prazeroso. A gente não tem mais essa. Cara, para sair da educação, para não falar só que é educação, né? A galera não tá lendo livro mais. Eu fico vendo esses influenciadores aí de falcatrua do caralho. Eu li 60 livros no mês. Tem um cara super bombado, tem 5 milhões de seguidores, bota lá os 60 livros que leu no mês e tal. Cara, é um aplicativo que traduz um livro de 700 páginas em 15 minutos de áudio. E você tá falando que tá lendo o livro, sacou? Então, virou essa coisa de que não pode ter esforço, não pode ter... E aí já era, assim, você vai tirando esses elementos de prazer da descoberta, da curiosidade, do esforço cognitivo, de entender as coisas, do negócio de encaixar, entendeu? Você lê e fala, porra, não entendi nada aqui, cara. Aí você vai lá de novo, e de repente aquele troço encaixa, você fala, cara, que coisa fantástica, velho, assim, que legal. Você vai tirando isso. Cara, eu já chorei. Tipo, ano passado, tentando aprender a multiplicar matriz. Eu, eu chorei, cara. De tão difícil que tava. Mas Tipo, causa eu tava mesmo. entendendo o conceito, mas eu não tava constantemente acertando, Claro, claro, sabe? E aí eu claro. fiquei, caralho, que merda. É. É difícil entender isso. Exatamente, exatamente. E aí, para você conseguir romper isso, ou passar por isso, se não tiver esse elemento emocional ali, vai ficar só a emoção ruim aí, que é o medo, a tristeza, a frustração. Aí você vai largar fora e eu não vou enfrentar isso aqui. Deixa eu pegar um troço mais simples, sacou? É complexo, assim, se você pensa na compreensão. E não precisa ser só física e matemática, tá? Filosofia, para mim, é mais difícil do que qualquer parte física, assim, né? Interessante, cara. Literatura, assim, você vai pegar literatura. Porra, cara, vai entender, vai fruir mesmo, vai pegar um negócio. Aquilo ali requer também um esforço gigantesco, assim. Então, não está dentro dessa separação ciências exatas, ciências humanas. Isso aí é outra imbecilidade, né, assim. Ciências humanas é essa galera que faz sarau, faz ciranda e fuma maconha, né? Os físicos, não. Os físicos somos nós lá. Quando a gente criou o mundo, a gente fez o ser humano ali um pouquinho complicado e tal, tal. Isso é uma estupidez, cara. Isso é uma estupidez, assim. Você passa a valorar uma coisa como se ela fosse maior que a outra, melhor que a outra, mais importante que a outra. E é uma estupidez, porque essas duas coisas são muito necessárias para que a gente seja gente. Eu preciso muito entender a matemática, a abstração que a matemática traz, sem dúvida. Mas uma vida sem ciência, sem arte, sem literatura, não é vida. A gente viu na pandemia, né? Ciência foi fundamental, mas, porra, se não tivesse a galera fazendo show, se não tivesse livro para ler, imagina, a sequela que tá todo mundo agora ia estar infinitamente pior. Concordo. Assim, né? Então, é um jogo de ciências humanas, ciências exatas, isso é uma cisão imbecil.